Olá, eu sou a Simone, psicóloga de Presidente Prudente. Agora eu vou começar a dizer meu nome, de onde eu sou, porque tem outras pessoas também que não me conhecem diretamente, então eu vou começar os vídeos me apresentando, tá? Hoje eu queria falar com vocês sobre empatia, a questão da empatia. Empatia é um outro conceito que a gente usa, né? O conceito de empatia significa se colocar no lugar do outro. Então, como que é quando a gente olha um mundo a partir da visão do outro e do lugar do outro? No vídeo anterior, a gente falou sobre acolhimento, sobre a necessidade de se acolher para acolher o outro. Agora, eu queria falar com vocês sobre empatia, que requer um esforço um pouco maior, porque para a gente se colocar no lugar do outro, a gente tem que sair do nosso próprio lugar. Então, esse é um exercício que exige um pouco mais de si. Como que é nós, né, a gente se desprover de nós mesmos para a gente poder entender o mundo a partir do outro, a partir da perspectiva do outro. E diante então do vírus, do coronavírus, da pandemia que a gente está vivendo, né? Como tem sido a nossa empatia? Como que a gente tem exercitado a questão da empatia? O vírus, eles nos impõe hoje uma situação, que é mudar de vida. Todo mundo está tendo que mudar de vida. E hoje a gente tem uma questão, a gente está vivendo uma polaridade. Hoje as pessoas estão brigando, discutindo sobre a questão da necessidade ou não de ficar em isolamento. Então temos vivido a polaridade. Algumas pessoas estão defendendo a questão de temos que ficar isolado e outras pessoas estão no outro lado da polaridade dizendo que temos que sair. Então, diante dessa polaridade, eu já começo a perguntar para você, de que lado que você está, né? Você acha que você precisa ficar isolado e que as pessoas precisam ficar isoladas, ou você acha que as pessoas precisam sair? Veja que eu estou provocando em você a definição de que lado, né, dessa briga, entre aspas, dessa polaridade você está. Mas daí eu lanço também uma pergunta. A partir de você saber de que lado que você está, a minha pergunta é: mas você já procurou saber de que lado que o outro está e por que a outra pessoa defende alguma posição eventualmente diferente da sua? Porque assim, algumas pessoas, né, estão brigando, estão irritadas com toda essa situação. E ao invés de exercitar a empatia, estamos argumentando exaustivamente a partir do nosso próprio ponto de vista. E ao invés da gente ficar argumentando a partir do nosso próprio ponto de vista, que tal se a gente tentar entender qual é o olhar, qual que é o ponto de vista, o que a outra pessoa está vivendo? Nessa situação, então, de incerteza para todo mundo, o que está imperando é o medo, ou o medo de uma questão financeira, uma questão de caos social, uma questão de passar necessidade, medo de falir, medo de não sustentar a própria família, medo de não passar necessidade, ou o medo relacionado às questões de saúde. Às vezes a própria pessoa é uma pessoa que tem alguns pontos de risco, ou convive com pessoas da família que também tem riscos, alguns riscos, né, de desenvolver uma doença mais complicada, não podendo passar por situações vulneráveis, né? Então, assim, a partir de que lugar a pessoa que defende a sua posição ela está? Não sabemos de onde cada um fala. E ficar falando, argumentando exaustivamente é mais uma questão de autorreferência, né? De se autoafirmar
de onde você está falando do que uma questão de convencer o outro. Porque se o meu medo maior é uma questão de saúde, eu não vou convencer uma pessoa que o medo maior que ela tem é de passar necessidade ou de falir a sua empresa e o seu negócio. Então, isso tudo que a gente está vivendo, né? O cenário político do Brasil que a gente ainda vive propicia mais ainda essa polaridade, essa briga de dois lugares. As discussões políticas ficam inflamadas e nisso tudo a gente acaba fazendo uma outra coisa, que é um outro conceito que eu vou desenvolver com vocês, que é projetar, que é colocar para fora uma coisa que é minha ou de outro lugar. Ou a gente projeta ou a gente desloca. Por exemplo, quem está provocando essa situação na gente, né, com a gente, quem está impondo essa mudança para a gente é o vírus. É o vírus que está impondo toda essa bagunça na nossa vida. Então, se a gente tá com raiva, se a gente quer xingar alguém, a gente tem que xingar o vírus. Mas não é isso que a gente está fazendo. A gente está xingando as pessoas, a gente está xingando o presidente, a gente está xingando o ministro, a gente está xingando quem quer ficar em casa, a gente está xingando quem quer sair e a gente está xingando alguns parceiros. A gente está xingando, a gente está descarregando, a gente está projetando a nossa raiva ou deslocando a nossa raiva para as pessoas do nosso convívio que muitas vezes nós temos afinidade. Então, assim, cuidado com esse tipo de coisa que anda acontecendo. E eu venho aqui, então, diante disso, propor para vocês um exercício prático, né? Nos vídeos eu tenho feito sempre um exercício prático no final e agora eu venho propor para vocês um exercício prático que a gente não vai fazer agora, vai ficar como lição de casa. E eu não sei de onde que você tá vendo meu vídeo, se você tá vendo pelo Whats, pelo YouTube, ou pelo Face, ou de algum outro lugar, quem te mandou, mas assim, eu te desafio, né? Da gente conversar, vamos fazer uma troca agora. E eu vou lançar uma pergunta, então, vou te lançar uma lição de casa, né? Pergunta para uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua sobre essa polaridade do isolamento, de ficar em isolamento ou sair do isolamento, exerça a empatia com essa pessoa, né? Saia um pouco dos seus conceitos, né, da necessidade de reafirmar o que você está vivendo, qual é o seu medo, e vá procurar na outra pessoa a partir de onde ela está falando. Descobre, né? Tenha curiosidade de a partir de onde que ela está com medo. Né? Mas só escuta, só exerça empatia. Não é para escutar e ficar argumentando. Escuta, né? E tenta entender. Desse jeito a gente vai parar de brigar, né? E daí a gente vai poder acolher e vai parar de colocar essa coisa que a gente está sentindo, essa raiva, essa indignação para fora e no lugar e com a pessoa errada. Vamos lá fazer a lição de casa? Eu espero vocês me darem um retorno. Até mais!